Tem. Tá, eu não vejo nada, só vejo minha tela aqui, né? Só vê sua tela. Qualquer coisa a gente dá um grito aí. E alguém tá me vendo? Todo mundo tá te vendo. Todo mundo. Quer dizer, todo mundo não. Vai começar a ver depois do vídeo que eu vou botar aqui para colocar ao vivo no YouTube. Vamos lá. Tá. Barbosa. Sou Samuel Barbosa, acadêmico de medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul e membro da comissão organizadora do evento. Agora, dando seguimento às atividades do nosso terceiro dia do primeiro Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico, eu irei apresentar a vocês o nosso próximo palestrante, que é o Dr. Alexandre Lozecan. Ele é médico nefrologista, professor adjunto do Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Medicina da PUC, Rio Grande do Sul, e membro do Grupo de Transplante Renal da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Desejo a todos uma excelente palestra e passo agora a palavra para você, doutor Alexandre, fique à vontade. Opa, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer muito o convite para participar desse evento e dar os parabéns a toda a comissão organizadora pelo carinho e a competência que organizaram esse evento, que realmente está muito bom. Então, todos de parabéns. Eu trouxe um caso para apresentar para vocês, que nós temos no serviço de clínica médica lá da PUC, são 6 equipes, e a gente faz uma reunião semanal, onde é apresentado, cada equipe apresenta um caso. E esse caso foi apresentado no mês de junho, pela equipe 3, que cedeu gentilmente o caso para que eu pudesse apresentar aqui no Congresso. Também convidei o Dr. William Martins, que participou ativamente do caso, e para fazer alguns comentários à medida que a gente vai avançando. Inicialmente, eu coloquei esse título para já causar um certo impacto na plateia. Crise convulsiva sempre deixa as pessoas com um certo grau de nervosismo, e se a gente coloca um jovem na frente, pode aumentar mais a ansiedade, sobretudo dos profissionais que atenderam esse caso. Trata-se de um caso de uma prevalência não muito comum, mas eu me lembro já do Dr. Leonel, saudoso Dr. Leonel Lerner, que dizia: vocês não me apresentem casos raros, a não ser que esse caso raro tenha um impacto importante, que o tratamento tenha um impacto importante no desfecho. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar o caso. Os objetivos que eu tracei para apresentar esse caso seria, então, apresentar um caso não prevalente, mas com desfecho com tratamento que muda o desfecho clínico, estimular o raciocínio clínico diagnóstico e discutir diferentes tomadas de decisões ao longo da evolução do caso. Trata-se de uma mulher de 24 anos, branca, técnica de enfermagem. Ela procura a UPA na região metropolitana de Porto Alegre, referindo que há 10 dias vinha apresentando cefaleia persistente frontotemporal esquerda, de intensidade moderada e de caráter pulsátil, associado a náuseas e vômitos, com refratariedade ao uso de sintomáticos, como dipirona. E era uma jovem previamente rígida. A história médica pregressa, ela nega alergias medicamentosas, sem uso de método contraceptivo, e tinha recebido a primeira dose da vacina anti-Covid-19 AstraZeneca no dia 3 de maio. A história familiar é negativa para neoplasias, negativa para doenças autoimunes, diabetes, doenças da tireoide, lúpus, etc. A história psicossocial, com a mãe
mora com a mãe, pai e um irmão, é solteira, tem uma atividade física regular, trabalha como técnica de enfermagem numa clínica privada. O exame físico está normal e não foi realizada a fundoscopia naquele momento. No atendimento, ela recebe uma medicação sintomática que obtém melhora do quadro e é liberada após algumas horas de observação. Nesse momento, eu me lembrei da palestra do Dr. Brian Goldman, que me lembrei da pergunta terrível que a gente não gosta de receber, né? Quando a gente sai do plantão, vem uma enfermeira e pergunta: tu te lembra daquela paciente que tu atendeu ontem? Pois ela voltou. E aí eu tive que botar esse slide para homenagear aquela palestra brilhante do Dr. Brian Goldman. Bom, mas foi isso que aconteceu. No dia seguinte, volta a apresentar cefaleia com náuseas e vômitos. E ao retornar à UPA, no trajeto, apresenta um episódio de crise convulsiva tônico-clônica generalizada, chegando com sonolência pós-ictal. Quando ela chegou na UPA, nesse quadro, logo foi encaminhada para uma atenção hospitalar terciária. Aí eu fiz um resumo do caso, como o pessoal do grupo do raciocínio clínico gosta. Mulher jovem, previamente rígida, com crise convulsiva tônico-clônica generalizada, precedida de cefaleia frontoparietal esquerda, sonolência e prostração. Ou seja, quem é a paciente, o que ela está sentindo e há quanto tempo. E aí eu trago para vocês uma primeira pergunta. Vocês vão ver um QR Code ali embaixo. Vocês podem copiar e tentar responder esta pergunta. E, enquanto isso, temos, assim, 1 ou 2 minutos que eu gostaria de ouvir os comentários de alguém que pode entrar nessa apresentação. Dr. William, o Dr. Pedro, o Dr. Leandro, Fabrício, Samuel, se quiserem comentar alguma coisa nos próximos minutos, fiquem à vontade. Enquanto isso... eu gostaria... Pois não. Eu gostaria de comentar que esse caso de cara, a impressão que dá é aumento da pressão intracraniana. Chama atenção aguda, o quadro agudo, né? Então, eu ainda gostaria de ver o fundo de olho dessa paciente. Mas, no caso de não ter o fundo de olho, a gente precisa afastar uma síndrome tumoral ou infecciosa. Esse é o meu comentário por enquanto. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu concordo plenamente com o Dr. Pedro, né? Então, a gente tem uma paciente jovem que desenvolveu uma dor de cabeça subaguda nos últimos 10 dias, progressiva, que não tinha antes. Então, tudo leva a crer que alguma coisa aconteceu de errado, né? E provavelmente alguma coisa está aumentando a pressão intracraniana. Até um certo momento, a gente tem um espaço compensatório no sistema nervoso central, né? Na caixa craniana. Passou desse momento, tu começa a ter compressão do córtex e aí tu pode evoluir com uma síndrome epiléptica também, né? Então a gente tem, juntando essas duas coisas, o mais sugere pra gente estar acontecendo uma evolução de uma lesão de massa, né, nessa paciente, né? Uma lesão com síndrome de hipertensão intracraniana. Muito bem. Aproveitar também para compartilhar algumas impressões que apareceram no chat aqui, Lozeca. O pessoal aqui que está acompanhando o caso clínico no YouTube está dando bastante palpite. O Mariano Fagundes falou aqui que é uma cefaleia com sinais de alarme. Acho interessante essa classificação, né? Porque mesmo que não indique um diagnóstico etiológico de cara, mas já indica a necessidade de investigação, né? Uma cefaleia com sinais de gravidade. E ele, inclusive, sugeriu aí avaliação de líquor e pensou, talvez, aí alguma coisa associada à vacina de Covid. A Bibiana já colocou que, além do fundo de olho, também ela acha interessante fazer ecografia de nervo óptico.
E a Andrea concordou com o William e o Dr. Pedro com um possível aumento da pressão intracraniana. Muito bom. Eu acho que já dá para ver se alguém respondeu alguma coisa lá no meu Google. Agora vai ser um momento tenso, gente, porque eu vou tentar fazer aqui as respostas. Por enquanto, ou ninguém respondeu ou eu estou fazendo tudo errado. Vocês estão vendo aí? Dá um F5 aí, José, vamos atualizar. F5. Isso é uma coisa interessante também. F5. Ali, ó. Atualizei. Não resolveu. Vamos ver aqui. Ah, aqui, ó. Tem 20 respostas. Olha ali, ó. Vocês estão vendo? O pessoal optou, a maioria, por uma síndrome vascular. Alguns acham que pode ser uma síndrome tumoral. Uma síndrome infecciosa já tem 14% e uma minoria uma doença, uma síndrome autoimune. Muito bem. Então vamos continuar, vamos ver se a gente tem coisas mais dados para a gente ir adiante. Quando foi apresentado o caso lá na nossa sessão, essas foram as hipóteses levantadas: epilepsia, um acidente vascular encefálico, uma infecção ou um tumor, que mais ou menos mais ou menos são as mesmas hipóteses que foram colocadas na pergunta. Vamos seguir. Quando ela chegou no hospital terciário, 8 horas mais ou menos após o quadro convulsivo, ela chegou prostrada, sonolenta, com cefaleia. Lúcida, orientada e coerente, a pressão de 150/80, pupilas isocóricas e fotos reagentes e afebril. Horoscopia tinha sinais de mordedura na língua secundárias à crise convulsiva. Os demais aspectos do exame físico, sem alterações, saturação 99% em ar ambiente e estava euglicêmica. E, professor Pedro, não fizeram o fundo de olho ainda. Não sei nem se vão fazer no decorrer da apresentação. E fizeram exames de laboratório, que inicialmente apresentou uma discreta anemia, mas o que chamava atenção no hemograma eram 71.000 plaquetas. E a outra coisa que chamava atenção eram os dedímeros, 30.871. Os demais exames todos estavam dentro da normalidade. Obviamente, o exame de imagem é fundamental, então se pediu uma tomografia. E aí eu gostaria que o doutor William comentasse essa tomografia. Bom, conforme relatado antes, né, uma paciente jovem, assim, com uma dor de cabeça progressiva, né, uma dor de cabeça que não tinha antes, e uma crise convulsiva. Então, claramente, uma paciente com sinais de alerta, né, red flags importantes. A tomografia a gente vê, né, a gente consegue ver ali na região temporoparietal à esquerda, né, uma região mais hiperdensa, assim, mais branca, né, que dá um contraste ali com a região cortical. Ao redor, conseguem ver uma lesão um pouquinho mais preta, né, que é edema. Então, isso aqui, na realidade, é uma hemorragia, né, um sangramento intracraniano, né, cortical, né, localizado na região parietal, temporoparietal à esquerda, né. Então, isso conta pra gente, dá parte pra gente da história. Então, uma paciente com AVC hemorrágico, né, cortical, e provavelmente ela teve a crise convulsiva decorrente a isso. Se essa é a causa ou não da dor de cabeça dela, a gente tem que descobrir, né, o que está causando isso. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário da audiência que pode entrar na sessão? O pessoal do chat aqui também, Lozeca, está comentando do dedímero alterado, né, que alerta para uma possibilidade de algo vascular, né, distúrbio de coagulação. O José Eduardo sugeriu uma trombocitopenia induzida por heparina. E a Luciene sugeriu um evento vascular tardio, sistema nervoso central, secundário à vacina do Covid. O Marcos Túlio sugeriu um negócio que eu nunca ouvi falar aqui, crise epiléptica occipital, talvez Panayotopoulos, o nome em grego aqui.
só comentando, a síndrome de Panayotopoulos é uma síndrome em geral benigna, né? Uma síndrome benigna da infância, que realmente tem crises hospitais, mas que não tem lesão tumoral, assim, são crianças que têm desenvolvimento normal e que evoluem assim sem ter crise depois a partir da adolescência. Então, apesar de ser a mesma localização, é uma etiologia, assim, e uma evolução diferente, né? Muito bem, pessoal. Eu ia comentar da cefaleia dela só porque dá a impressão que ela veio a ter essa crise convulsiva decorrente da hemorragia, né? Mas ela vinha com quadro de cefaleia antes. Então, será que talvez não poderia ser um aneurisma aqui? Poderia ter algum quadro de cefaleia e depois houve isso? E a hora que a gente vê plaquetopenia, a gente já arrepia, né? Plaquetopenia com evento cerebral, a gente já pensa em púrpura, né? PTT. Mas com esse sangramento, vai saber se é decorrente disso ou também ou não, né? Pela plaquetopenia. Realmente, assim, né? Esse AVC hemorrágico, em teoria, provavelmente é algo agudo, né? Dificilmente seria algo que está ocorrendo já faz 10 ou 15 dias, né? Então, provavelmente isso aqui ocorreu nas últimas horas. Agora, se isso é um sangramento intratumoral ou qualquer outra etiologia, né, que possa estar ocorrendo, a gente ainda tem que descobrir. Muito bem. Estou gostando dos comentários, principalmente do chat. Vamos adiante, vamos ver o que foi feito no hospital terciário. Então, o diagnóstico inicial foi um AVE hemorrágico de etiologia a esclarecer. Aqui eu separei uma listinha de algumas etiologias possíveis, né? Então, tem hipertensão, trauma, diátese hemorrágica, como eu botei salientado, que tinha 71 mil plaquetas, angiopatia amiloide, uso de drogas ilícitas, anfetamina, cocaína, ou uma malformação vascular, como o Fabrício comentou anteriormente. Portanto, nós temos que perseguir a causa, né? Mas algumas condutas têm que ser tomadas. Aí resolveram fazer uma angiorressonância, né? No sentido de descobrir se tinha alguma malformação vascular. Antes disso, ela foi manejada com prednisona, 60 miligramas por dia, fenitoína, morfina e um antiemético, e recebeu 6 unidades de plaquetas. Aí é o primeiro momento que gera uma decisão a ser tomada, né? 71 mil plaquetas por si só, me parece que não seria uma indicação de transfusão de plaquetas, mas provavelmente quem atendeu essa paciente na emergência deve ter ficado muito nervoso quando teve plaquetopenia e sangramento intracraniano. Provavelmente foi essa a decisão tomada, né? Lembrando, de novo, nas palestras anteriores, a emergência é uma situação de muita ansiedade, né? E, obviamente, sentado aqui tranquilamente, revisando o caso para trás, as coisas ficam mais fáceis. E pediram, então, uma angiorressonância. Aí eu gostaria que o William, de novo, fizesse o comentário. Então, olhando aqui as duas sequências, né, que a gente tem a primeira ali da esquerda, né, a gente vê que é um gradiente eco. Essa é uma sequência que a gente consegue ver muito bem ferro e calcificação. Então, percebam ali que realmente na região temporoparietal à esquerda tem uma grande hemorragia, né? Confirma ali a suspeita que a gente tinha na tomografia. Tem um pouco de edema ao redor, mas tem uma hemorragia de mais ou menos uns 5 centímetros ali naquela região, né? Que é uma região bem próxima à área da fala, né? A área de Wernicke. Na figura à direita a gente tem uma angiorressonância, né? Com gadolínio. E vocês podem ver assim que do lado esquerdo, né? A gente tem uma impregnação por contraste homogênea ali na região do seio transverso e na região da transição dele para o seio sigmoide. E do lado esquerdo, né, que é o lado contralateral, a gente praticamente não tem nada ali, a gente tem um vazio, né? O contraste ele não impregna, né, naquela região ali do seio transverso, do seio sigmoide à esquerda, né? O que é consistente com um quadro de trombose venosa cerebral.
Eu só vou pedir uma gentileza, Loseca, o pessoal está pedindo no chat aqui para ocultar essa barrinha aí, tem uma barrinha embaixo da sua tela, é só clicar ali e ocultar, que às vezes ela cobre alguma coisa do seu slide. Aí, ocultar. Obrigado. Ocultar. Pronto. Aqui é a William. mesma coisa. Oi? Aqui Pois tem não. uma continuação, né, da ressonância, um corte um pouquinho inferior. Aqui do lado esquerdo vocês conseguem ver a jugular e a carótida, né, um pouquinho mais anterior ali, né, do lado direito com impregnação homogênea, e do lado esquerdo a jugular praticamente totalmente ocluída, né. A mesma coisa ali na figura à direita, a gente consegue ver o seio transverso da transição para jugular, o seio sigmoide da transição para jugular, e a gente não consegue ver no lado esquerdo, né, sugerindo uma trombose venosa extensa envolvendo o seio transverso esquerdo, o seio sigmoide esquerdo e a continuação até mesmo a jugular. Aqui a gente tem a reconstrução 3D, né? Fica mais bonito da gente ver, mais simples, né? Vocês conseguem ver que do lado esquerdo existe uma total ausência, né, de sistema de drenagem venoso, né? O que dá pra gente o diagnóstico e a etiologia também desse AVC hemorrágico, né? Então aqui do lado esquerdo a gente tem uma trombose venosa aguda extensa, né, em uma paciente jovem, né, um quadro potencialmente gravíssimo, né? Muito bem, muito obrigado, William. Aqui estão os laudos, né? Então, a angiorressonância confirmando uma hemorragia intraparenquimatosa centrada nos lobos parietal e temporal esquerdo, com essas medidas, né? E ainda uma falha de enchimento, como o Dr. William acabou de relatar, no meio de contraste no seio venoso encefálico transverso, sigmoide e a porção que engloba a veia jugular interna e externa, compatível, então, com uma trombose venosa aguda. Novo resumo do caso. Temos, então, uma mulher jovem com crise convulsiva, plaquetopenia, dedímeros elevados e uma trombose venosa cerebral de veia jugular esquerda, seios transversos e sigmoide à esquerda, com uma hemorragia intraparenquimatosa temporo-occipital esquerda. Está chegando o momento de a gente fazer novas hipóteses diagnósticas. Por que uma moça vai ter uma trombose tão extensa? E aí tem mais uma pergunta, que eu gostaria que, enquanto o pessoal vai copiando ali no QR Code e respondendo, a audiência pode fazer algum comentário, tanto pelo chat ou os que estão assistindo. Professor Pedro Gordon, o senhor teria alguma coisa a declarar? Estou assustado aqui. É um quadro gravíssimo. É muito difícil você afastar essa hipótese, a hipótese da vacina ter um efeito importante nisso, principalmente a vacina da AstraZeneca numa paciente jovem. Outra possibilidade é uma púrpura trombocitopênica trombótica. A gente não nada foi citado no hemograma a respeito de esquizócitos, e eu não aposto em trombofilia, não. Só acho que as plaquetas administradas foram a gasolina que entrou no incêndio. Então, eu acho que pode ter acontecido isso. O número de plaquetas que foi infundida acabou criando mais problema do que soluções. Muito bem. Vamos dar uma olhada. Eu concordo aí com o Dr. Pedro nessa afirmação, né? Em geral, plaqueta baixa, mas acima de 50 mil, dificilmente vai ter um sangramento importante desse tipo, a não ser que a pessoa tenha também um distúrbio qualitativo de plaqueta, né? Mas aí seria uma paciente que teria ou um fator aí, uso de antiagregante, ou alguma síndrome, von Willebrand, alguma outra síndrome, né? Que teria história de sangramentos de repetição, e ela não tinha, né? História prévia. Acho pouco provável que ela tenha sangrado pela plaquetopenia. Acho até que é mais provável que seja o contrário, ela tem plaquetopenia de consumo, que é mais provável, ela trombosou e aí consumiu plaqueta. Concordo aí com o Dr. Pedro nessa afirmação. E aí PTT também acho pouco provável.
que geralmente cursa com nível de plaqueta bem mais baixo. Muito bem. Vejam que temos aqui 16 respostas, sendo que a PTT está com 37%, junto com a trombofilia. 18% doença autoimune. E um verdinho lá, o efeito adverso da vacina. Interessante, interessante. De qualquer forma, todo mundo está indo para um mesmo pensamento e um raciocínio, né? Muito bem, muito bem. Vamos ver o que aconteceu depois, então. Se eu puder só compartilhar o que o pessoal escreveu no chat Claro. aqui, Losecão. O José Eduardo sugeriu aí solicitação de antifator 4 plaquetário. A Juliana sugeriu uma síndrome antifosfolípide, por se tratar provavelmente mulher em idade fértil, né? Não tinha história de trombose prévia, né, Losecão? Nem aborto de repetição? Não, né? Não, nem usava anticoncepcional. E nem fumava. estava grávida. Nem estava grávida. Fumava e nem estava grávida. A Bibiana sugeriu avaliar trombofilias, que ela incluiu aqui síndrome antifosfolípide, fator 5 de Leiden e mutação da protrombina. Bom, tomara que o convênio dela seja bom. Senão vai ser complicado. Mais algum comentário? Senão eu vou adiante aqui. Olha só. Novas hipóteses, então. Púrpura trombocitopênica trombótica foi levantado também pelo grupo. Doença autoimune, o lúpus, como o professor Leandro gosta de falar, sempre é bom a gente largar isso como hipótese diagnóstica, porque ele se encaixa sempre. E trombocitopenia trombótica imune induzida pela vacina, que tem aquela sigla lá em português. Foram 3 hipóteses que foram levantadas e, a partir daí, nós vamos tentar excluir algumas e tentar reforçar outras. Os exames laboratoriais que foram feitos para alguma doença autoimune foram todos negativos. Bem como já foi comentado, a paciente não tinha nenhuma evidência de hemólise, reticulócito, bilirrubina, cúmulos todos dentro do normal. Nesse momento, foi solicitada a inclusão do exame, como alguém no chat aí falou, de dosagem do anticorpo antifator plaquetário 4. E foi solicitado, então, que fosse trazida a documentação para saber exatamente que vacina ela fez, e realmente ela fez a AstraZeneca. Foi feita uma notificação no ESUS. Muito bem. Nesse momento, praticamente se exclui uma doença autoimune e também púrpura. O que ficou em evidência, então, foi a nossa VIT, que é mais fácil de dizer, trombocitopenia trombótica imune induzida pela vacina. Quando a gente deve suspeitar de VIT? Quando fez a vacina, obviamente, um vetor de adenovírus, um intervalo entre 5 e 30 dias, quando tem uma evidência de trombose e quando tem trombocitopenia. Portanto, essa paciente preenchia os critérios de VIT. E o interessante é que, na presença desse diagnóstico, o tratamento não deve ser retardado. Deve-se fazer o tratamento na suspeita de VIT. Isso é uma daquelas doenças que a gente começa a fazer o tratamento e depois vai saber se estava certo ou não, tipo TVP, ou TEP, ou uma síndrome de compressão medular. A gente começa a tratar na suspeita. Depois a gente vai comprovar se aquele diagnóstico era correto ou não. E foi o que foi feito. Ela foi anticoagulada. E aqui vem, por isso que eu botei aquela figurinha do doutor nervoso, nós temos uma paciente com sangramento intracraniano. E ela foi anticoagulada com apixaban. Não recebeu heparina, que alguém também levantou uma hipótese muito interessante de trombose secundária ao uso de heparina. Ela recebeu
imunoglobulina, nessa dose que está aí, e prednisona se manteve, e um outro anticonvulsivante, que é o levetiracetam, 500 de 12. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário nesse momento. Esse momento é muito importante, porque a decisão, por isso que eu coloquei um dos objetivos educacionais, é a tomada de decisão. Eu quero salientar isso. Nós estamos tomando uma decisão de anticoagular uma paciente com hemorragia intracraniana. Isso não é uma decisão muito simples a ser tomada. Realmente, Lúcia, sempre que a gente tem uma paciente com trombose venosa cerebral, né, a gente fica receoso, né, de anticoagular a paciente. Ainda mais assim quando a gente tem uma paciente com uma hemorragia tão grande, né, e um certo grau de plaquetopenia, né, mas levando em consideração o mecanismo fisiopatológico da trombose, né, e do sangramento, né, que é o sangramento por estase venosa, né, ou seja, o sangue não consegue ser drenado, ele acaba extravasando para dentro do córtex. Em geral, na trombose venosa, essa anticoagulação ela é benéfica, né, mas a gente sempre fica com receio de acabar piorando o sangramento, né. Mas a grande maioria dos estudos mostra assim, que esses pacientes evoluem melhor se a gente anticoagula eles precocemente. Muito bem. Então, como é que será que esse caso evoluiu? Vamos matar a curiosidade do pessoal. No terceiro dia de internação, ela piorou. Ela teve um rebaixamento do sensório, desorientou, cefaleia holocraniana e vômitos persistentes. Mas ela persistia com estabilidade hemodinâmica, não precisou de drogas vasoativas e estava atendendo a hipertensão, 166 por 86 de pressão arterial. Ela repetiu nesse momento uma angiorressonância que mostrou um aumento do material hiperdenso na região temporo-occipital esquerda. Ou seja, aumentou o hematoma intraparenquimatoso, o que deixou a equipe, diria, um nível acima do desespero, mas com fé no diagnóstico. O que aconteceu a seguir? Ela fez um eletroencefalograma que mostrou paroxismos epileptiformes focais, temporais, associado à encefalopatia cortical grave na região temporal esquerda. Foi transferida para a UTI e começou a receber nitroprusiato para manter um alvo de pressão sistólica de 160. Também recebeu o anitol e pediram para a equipe de neurocirurgia começar a ficar atenta porque eventualmente precisaria intervir. Pediram uma consultoria para a equipe de neurocirurgia e, nesse momento, a conduta da equipe de neurocirurgia foi conservadora. No quarto dia de UTI, ela obteve melhora clínica. A nova anjo, aqui agora é uma anjo TC de controle, mostrou uma recanalização parcial do seio venoso encefálico, mas persistindo trombose subtotal dos seios venosos transverso, sigmoide e veia jugular. No sexto dia ela estava muito bem, teve alta para o quarto. No 10º dia de internação, repetiu a anjo-CT e houve recanalização completa do seio sigmoide transverso e veia jugular interna esquerda. 11º dia, ela teve alta hospitalar, as plaquetas estavam normais, ela nenhuma sequela clínica neurológica e foi marcada uma revisão ambulatorial. Algum comentário até aí? Alguma coisa no chat, Leandro? Loseka, só um comentário, assim, quando ela piorou, né, a gente realmente ficou com bastante ansioso, né, em relação à terapia, né, porque a gente tinha acabado de anticoagular ela, mas como eu falei, assim, a gente se fixou no mecanismo fisiopatológico e na questão da estase venosa, né, a gente atribuiu a piora dela inicial à transfusão de plaquetas que ela recebeu. Então a gente manteve a anticoagulação, a gente sabia que ia funcionar a partir de 48 horas, e a gente fez manejo para conter a hipertensão intracraniana, né, com o manitol, que ela acabou respondendo muito bem, assim, né, até o anticoagulante começar a fazer o efeito. Comentário interessante esse seu, William, porque
Algo que acontece é que quando tem uma mudança no quadro clínico, uma das coisas que tem que fazer é reavaliar o diagnóstico. Nesse caso, parecia estar bem certo, né? Estava bem certo o diagnóstico de trombose e a causa, né? Então, exige aí um sangue frio do médico, né? E uma confiança naquilo que está fazendo e que vai acontecer. Então, isso daí é realmente uma grande habilidade a ser adquirida, e só o médico está lidando com paciente grave mesmo que consegue ter isso, porque já viu o caso, porque tem confiança no que está se fazendo e sabe que tem que esperar um pouquinho mais antes de querer mexer alguma coisa. Parabéns aí, muito legal. Muito obrigado, exatamente, assim, esse foi o grande desafio desse caso, assim, aquelas 48 horas praticamente a gente não conseguiu dormir, né, e levando em consideração, assim, que essa síndrome, quando tinha sido relatada ali, né, tinha 80% de mortalidade com sangramento, então uma paciente jovem, 24 anos, com uma doença que na literatura naquele momento tinha 80% de mortalidade, né, então foi um caso bem difícil. Muito bem. O diagnóstico final ficou VIT, trombocitopenia trombótica imune induzida por vacina. O que será isso? Tenho algum tempinho ainda, eu vou rapidamente falar alguma coisa sobre isso. É uma epidemiologia aí ela foi identificada em vacinas que usam adenovírus, AstraZeneca, Janssen, geralmente 5 a 10 dias após a vacinação, podendo ser até 30 dias. Tem uma incidência ainda meio desconhecida, mas parece que tem 5 casos em 130 mil vacinados na Noruega. E não se sabe se tem fatores de risco. Ela pode se apresentar com sintomas gripais nesse período de tempo, de 5 a 10 dias, sugerindo uma resposta inflamatória aumentada, e trombocitopenia, geralmente apresenta entre 10 mil e 100 mil plaquetas. A trombose é a característica maior desse caso, e ela pode ser tanto venosa quanto arterial, e os sintomas que o paciente vai apresentar vão ser relacionados ao local da trombose. Ela é causada pela presença de anticorpos que reconhecem o fator plaquetário 4 ligados às plaquetas, que são anticorpos que são ativados pela vacina. Não se sabe muito bem por quê. Então, são imunoglobulinas que ativam as plaquetas, resultando em estimulação do sistema de coagulação com as complicações trombóticas. O mecanismo é desconhecido, por que a vacina desencadeia isso. A trombose pode ocorrer em qualquer local, TEP, TVP, ou qualquer outro locais atípicos, veias espênicas, adrenais, cerebrais e oftálmicas. Aqui eu vou deixar para vocês 4 referências desse ano. Uma é um editorial relatando exatamente como isso acontece. Uma outra referência do New England, ela descreve, eu acho que são 19 casos, se eu não estou enganado. E outras 2 referências, uma fala sobre a ativação dos anticorpos contra o fator plaquetário 4. Diga-se de passagem que a dosagem desse anticorpo foi feita e veio normal. A normalidade desse exame não afasta o diagnóstico, por alguns motivos. Primeiro, que a gente não sabe quanto tempo depois já estava acontecendo o evento, né, se ela ainda tinha anticorpos, e o fato dela ter recebido plaquetas pode ter mascarado o desenvolvimento dos anticorpos e o exame ter dado negativo. Portanto, o fato de ele ser negativo, ele não afasta. Agora, se desse positivo, seria praticamente a confirmação do diagnóstico. Portanto, meus amigos, eu quis trazer, com a ajuda do William, um caso de um relativamente raro, porém que tem um tratamento que impacta significativamente no seu desfecho. Deixou as equipes muito angustiadas, sobretudo naquele momento onde havia necessidade de anticoagulação, mas com a manutenção do bom diagnóstico, do bom raciocínio, se manteve o tratamento e se chegou num final feliz. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Se tiverem algum comentário,
ainda não sei se ainda temos algum tempo aí, Leandro. Eu gostaria de comentar sobre a excelência, primeiro, da apresentação, sobre a oportunidade da apresentação e sobre a conduta dessa gente aí. Porque escolheram a pixabana, que é uma droga que pode ser retirada com mais facilidade do que o xarelto, e não fizeram nada de heparina e tiveram muita coragem. Uma pergunta só que eu fiz, eles usaram prednisona, corticoide, mas por que não usaram corticoide de ação mais rápida que a gente usa para doença cerebral habitualmente? Mas eu achei a conduta e a coragem e a persistência nos exames magnífica. E a tua apresentação, Lozecan, foi espetacular, como qualquer nefrologista desse país é capaz de fazer. Tá bom. Muito bem. Mais algum comentário daí, Leandro, no chat? Ou alguém quiser comentar alguma coisa? A Lara comentou aqui no chat, Lozecan, perguntou se teria diferença de prevalência entre doses, por exemplo, ser mais grave após segunda dose, no caso da AstraZeneca, pois já teria sido sensibilizada, ou esse raciocínio não interfere? Não sei se alguém aí consegue responder, Lara. Essa pergunta é boa, mas eu não sei se ela tem resposta. Realmente, acho que saiu um artigo, acho que foi no New England essa semana, assim, que mostrou que a segunda dose não aumenta o risco da trombose, né? Realmente, assim, não aumenta a sensibilização, né? Primeira dose mesmo em pessoas suscetíveis ao que aparenta, né? Mas mesmo assim, William, mesmo assim, dizer para ela ir tomar a segunda dose é complicado. Não, ela tem contraindicação formal de tomar a segunda dose, né? Então, assim, uma pessoa que já tenha feito a primeira e que vai fazer a segunda, a princípio, não aumenta o risco. Agora, ela está proscrito qualquer tipo de vetor com adenovírus, né? Então, a próxima que ela tiver que usar vai ser a Coronavac ou alguma outra vacina, né, que não tem o mesmo mecanismo de ação, né? Por exemplo, a Pfizer, enfim. Muito bom. Eu confesso que eu tinha visto alguma coisa sobre trombose, né, com vacina, mas fiquei só com a informação de trombose, não fui mais atrás, até porque eu não vi nenhum rim trombosando, então fiquei só com a informação de trombose. Então, na apresentação lá no primeiro dia, o Dr. Andrew Olson falou que temos que ser estimulados a utilizar auxílios diagnósticos, né, aplicativos, o que for. Então, eu dei uma pelada aqui para poder acertar o diagnóstico. Eu googlei o diagnóstico, que é uma estratégia interessante, pessoal que está assistindo, né? Eu digitei aqui em inglês no Google, plaquetopenia ou trombocitopenia e trombose venosa cerebral, né? Então, os primeiros 4 aqui era tudo descrição de pós-vacina, né? Então, é interessante, né? Que eu apelei aqui e funcionou, então eu precisei apelar, não foi igual acho que o Mariano aqui que acertou o diagnóstico e alguns outros que falaram também, mas uma estratégia interessante quando está na dúvida é utilizar o Google, fica a dica. É verdade. A Luciene comentou aqui no chat, né, que esse motivo, inclusive, foi a razão de se dar preferência à vacina da Pfizer em grávidas, né, pelo risco de aumentar de trombose. Eu queria aproveitar também e fazer um comentário, que eu confesso que eu também dei uma procurada no Google aqui durante o caso, né? Eu acho que não é feio a gente assumir que não sabe, feio é tomar decisões ou buscar respostas em cima de um conhecimento que você não tem, né? Primeiro você vai buscar e depois você decide. Eu acho que o Fabrício está certo, não é feio não a gente assumir que não sabe, né? Eu fui buscar aqui o risco de trombose, né, após a vacina da AstraZeneca. Eu acho que isso é um assunto importante também, que a gente está no meio de uma pandemia, né? E às vezes esse tipo de caso, né, que a gente traz aqui pode passar às vezes uma falsa impressão de que, meu Deus, então é melhor eu não tomar vacina porque tem risco de trombose. E é isso que eu estava buscando aqui no Google. Eu encontrei aqui estudos que mostram que o risco de trombose cerebral pós-Covid, né, pós-doença, infecção por Covid-19, é 10 vezes maior do que o risco de trombose venosa cerebral pós-vacina da AstraZeneca. Então, ainda é muito melhor o custo-benefício de vacinar do que de não vacinar. Só queria acrescentar essa informação. Esse é um comentário muito bom, porque às vezes as pessoas ficam escolhendo vacina. A vacina boa é aquela que é feita no braço.
Não sei se tem mais algum... Como é que estamos de tempo já? E finalmente queria parabenizar também o William e a equipe do hospital aí pela condução do caso. Realmente precisou ter muita confiança no taco, né, e muita segurança aí para conduzir o caso, porque era uma paciente que sangrou, né, no parênquima cerebral, e mesmo assim foi anticoagulado. Entendo aí toda a aflição, né, da equipe, mas no fim deu tudo certo, ainda bem, né, graças a Deus, que mostrou, né, inclusive sublinhou que a conduta foi a mais correta. Então, parabéns à equipe aí, né, pela conduta, pela firmeza e pelo desfecho aí da paciente. Muito obrigado, Leandro. Eu queria agradecer ao Dr. Lozecan pelo meu convite aqui para participar desse congresso de raciocínio clínico, né, que é uma iniciativa muito legal, assim, muito boa, ainda mais para a gente da neurologia, que trabalha com raciocínio neurológico o tempo inteiro. E dizer assim que essa paciente, inclusive, retornou no meu consultório essa semana, está muito bem, assim, está pensando em voltar a trabalhar já no mês que vem, né? E a hemorragia dela praticamente já foi completamente reabsorvida, né? Ela continua anticoagulada, que vai continuar pelos próximos, acho que pelos próximos 4 meses, né? Faz 2 meses. E ela está muito bem, né? Que é o motivo pelo qual a gente também agradece. É um caso bom pela evolução, pelo diagnóstico, pelo raciocínio, mas principalmente porque ela ficou bem, né? Muito bem. Então, também quero agradecer ao William pela participação. O William, que foi meu aluno na propedêutica, e depois ele se destaca, hoje ele se destaca como um dos grandes neurologistas que nós temos aqui no nosso meio. Também quero agradecer o convite por apresentar o caso, novamente dar os parabéns à comissão organizadora pela excelência desse congresso, e eu espero que vocês tenham gostado desse caso e que esse caso sirva para a gente colocar mais um pouquinho de conhecimento dentro do nosso arquivo de casos, que é importante quando a gente precisa fazer um diagnóstico. Muito bem, muito obrigado a todos e sigamos no congresso, que já está com gostinho de quero mais, porque hoje é o último dia. Já mais um script para a biblioteca aqui, né, Lozecan? Isso mesmo. Aprendemos um novo. Maravilha. O doutor Fabrício, eu acho que quer fazer alguns comentários aí, Fabrício. Quero, Quero sim. Não, então, convidando aí todo mundo para assistir esse último dia à noite, que vai estar muito legal, e também confiram lá, né, os nossos cursos, as nossas promoções que fizemos aí, especialmente para vocês, congressistas, né, não deixe de conferir e prestigiar nosso trabalho visitando o site lá do Raciocínio Clínico, onde você vai encontrar mais de 200 publicações aí sobre esse tema, e também lá na nossa plataforma de cursos, que você pode ver curso sobre distúrbios ácido básico, curso aí sobre o PBL, você que está começando a faculdade aí, que é PBL, primeiro e segundo ano, vai aproveitar muito, e claro também, né, a nossa Academia do Raciocínio Clínico e a nossa Fórmula do Raciocínio Clínico, para você aprender a fazer o raciocínio clínico e a pensar aí como médico experiente desde o começo da faculdade. Então não perca, e de noite estamos de volta. Até mais. Não esquece que a gente tem sorteio de livro, Fabrício. Verdade, temos mais um sorteio de livro. Aqui conosco, a gente vai sortear mais um livro do Dr. Selmo Celeno Porto. Dessa vez é o livro grandão, é o amarelão pesado de semiologia médica. Esse livro aí vale a pena, hein? Esse livro eu uso muito. O professor Lozecan também deve usar aí, que é professor de propedêutica. Sem dúvida. Então, tem a edição nova do livro de semiologia médica do Dr. Selmo Celeno Porto, que ele mandou de presente para a gente aqui, para sortear entre os congressistas. E o Alexandre vai fazer o sorteio entre todos os inscritos aí no congresso. Manda bala aí, Alexandre. Opa, como vocês estavam vendo, eu estava aqui programando o sorteador, né, com o mesmo número de inscritos no congresso, ele vai dar... Opa, acabei clicando errado aqui, perdão. 1489, beleza. Ele sorteou o número 920, e o número 920... Sou eu. 920, Matiele Kazu Aida. Então, nós temos seu e-mail, depois a gente vai entrar em contato com você, então, parabéns, Matiele.